Graça e paz, Shalom Adonai. Na série sobre mistérios do reino, nós hoje falaremos sobre o quarto mistério do reino. E por que isso? Porque os discípulos perguntaram a Jesus, por que Jesus falava sobre parábolas? Agora Jesus disse a eles, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Mateus capítulo 13, versículo 11. Existe mistério na Bíblia Sagrada, ao todo pelo menos 11 mistérios, que esse mistério não foi revelado no Antigo Testamento. E nós no Novo Testamento somos privilegiados, porque esse mistério já foi revelado a nós, pelos santos apóstolos, pelos profetas. A Bíblia Sagrada ela tem essas revelações desse mistério que nós vamos ver hoje. Qual o mistério, o quarto mistério que a Bíblia nos diz? O mistério é que, mediante o Evangelho, os judeus e gentios, eles são adicionados e fazendo parte da igreja. É bom nós entendermos que a Bíblia Sagrada ela fala de três povos. Ela fala do povo judeu, ela fala do povo gentio e também fala da igreja. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo escolhido. Esse povo era o povo judeu, descendente do patriarca Abraão. Abraão formou-se uma grande nação. Dessa nação surgiu o povo de Israel. Deus havia feito aliança com Israel. Portanto, na cabeça de um judeu, eles achavam que ele estava eleito por Deus, porque fazia parte da aliança, e eles via os gentios, ou seja, aqueles que não era da cultura judaica, não era judeu, eles via como judeus, como um povo estrangeiro. E por que não dizer? Era um povo que não tinha aliança, tá? Tanto é que um judeu não sentava junto com um gentio que não fazia parte do povo de Israel. Quando Jesus chegou, ele quebrou esse paradigma. Já estava no plano de Deus que, mediante o Evangelho, mediante Jesus Cristo, um novo povo foi alcançado. Esse novo povo é chamado na Bíblia Sagrada, no livro de Oséias, de Loami. Gomer teve dois filhos, né? Da nação de Israel saiu a Jezreel, a tribo do norte, saiu a Loruama, que é Judá, da tribo do sul, e depois Gomer, ele engravidou e teve um novo filho, esse filho chamado Loami. É o não meu povo. Esse não meu povo foi alcançado agora mediante o Evangelho. Mediante a rejeição dos judeus, quando ele disse, veio para o que era seu, veio para o que ele criou, lá está em João capítulo 1, versículo 11, mas os seus não aceitaram. Quem eram os seus? Os judeus. A princípio, Jesus veio para os judeus, para poder alcançar os judeus, para pregar as boas novas para os judeus, mas os judeus não quiseram aceitá-lo. Deus tinha um plano de alcançar um novo povo. Esse povo é o povo chamado gentio. Agora, o versículo 12 diz, mas todos aqueles que o aceitaram foram dados direitos chamados filhos de Deus, ou seja, aqueles que crêem em Jesus Cristo, agora é chamado de filhos de Deus. Então, na nova aliança, todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, aceitá-lo, ele agora é adicionado na grande família de Deus. Então, a família de Deus, ela é composta por judeus da antiga aliança, aqueles judeus que aceitou Jesus como Salvador, eles são filhos de Deus, mas os gentios também, quando aceitam Jesus como Salvador, ele também é adicionado na família de Deus como seus filhos, filhos esse por adoção, mediante Jesus Cristo. Esse mistério não foi revelado lá no Antigo Testamento. Esse mistério foi revelado
justamente no Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Efésios, onde o apóstolo Paulo está explicando que era o mistério que estava oculto no Antigo Testamento, haja vista quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele diz que ia edificar a igreja, ou seja, a igreja estava no plano de Deus, mas a igreja não estava construída. É importante notar isso aqui, que depois da morte de Cristo, depois que o Espírito Santo vem no dia do Pentecostes, aí é formado a igreja. No dia do Pentecostes era movido 2 pães ali no episódio. Esses 2 pães eram com fermento. E quem são esses pães com fermento? Um pão, povo judeu, outro pão, povo gentil. Porém, eles não tinham essa informação no Antigo Testamento. Agora o apóstolo Paulo vem explicar para nós que mediante o Evangelho nós somos adotados na família de Deus como seus filhos. Foi difícil para eles entender isto. Isso foi só revelado, desvendado depois de um bom tempo. Haja visto que no dia do Pentecostes estava somente composto de judeus ali. No centurião Cornélio, quando o apóstolo Pedro vai pregar para Cornélio, o apóstolo Pedro fez uma relutância, ele não queria pregar a Cornélio. Mas aí houve aquela revelação de um lençol que vinha do céu, onde estavam todos aqueles animais imundos, impuros. Aí Pedro foi entender que a impureza dos gentios Deus havia santificado. Quando Pedro vai lá e pregar para o Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram batizados naquele mesmo dia. Foi onde é que Pedro entendeu que o Evangelho de Jesus Cristo foi extensivo para também a cultura judia. Aí desenvolveu-se ao Evangelho pleno, ou seja, o Evangelho é voltado para o judeu e para os gentios. Porém, nós estamos incorporados agora na oliveira verdadeira, que está no capítulo 11 de Romanos. A oliveira verdadeira é Cristo Jesus. Os ramos que foram cortados eram os judeus e nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira. Isso aqui é importante. Por que enxertado? Para que nós, gentios, não viemos gloriarmos, exaltarmos, mas mediante Jesus Cristo, agora nós somos incorporados, enxertados na oliveira verdadeira. Portanto, esse mistério formado por judeu e gentil na família de Deus estava oculto no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele é revelado. Ou seja, um só povo de Deus, mediante Jesus Cristo, formou-se de 2 povos, formou um povo só, que é a igreja. Então, quando um judeu aceita Jesus como Salvador, ele não é mais judeu, ele é judeu de nascimento, mas perante Jesus Cristo, ele agora é filho de Deus, ou seja, ele faz parte da igreja. Assim como um gentil que não é judeu, quando aceita Jesus como Salvador, ele deixa de ser gentil por nascimento, mas agora ele é a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é formada por 2 povos. Povo judeu, quando aceita Jesus como Salvador, e o povo gentil, quando aceita Jesus como Salvador, é chamado de a igreja de Cristo, ou seja, o corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça. Portanto, o mistério que foi revelado para nós no Novo Testamento, privilegiados, nós gentios, agora incorporados à família de Deus, mediante a adoção que Jesus fez no seu ministério, quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele comprou a nossa salvação para que todos os 2 povos formassem um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus verdadeiro. Deus te abençoe você em Cristo. A grande família de Deus, composta por judeus e gentios, o mistério que estava oculto, mas agora foi revelado para nós. Deus te abençoe você em Cristo. Amém.